Gente, olha só, eu tô aqui com uma moça, porque ela é uma moça, ela é alegre, ela é comunicativa e ela representa a odontologia. Ela representa a Abra Hoff, ela representa o Hoff. Então, eu quero saber muito sobre essa área, sobre o momento da Abra Hoff, sobre o momento do Hoff na odontologia. Doutora Marília Figueiredo, gente, ela tem um currículo extenso, ela tem muita experiência na odontologia e ela hoje é presidente da Abra Hoff. É isso, Marília? Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Um prazer estar aqui com você. Você também é muito alegre, está me deixando muita vontade, fez já uns elogios, né? Isso é muito bom para mim, uma menina. Então, eu sou Marília Figueiredo, sou cirurgiã dentista, me formei em 88 e depois fiz especialização em ortodontia em 94, fiz mestrado em odontopediatria e como uma boa ortodontista ou uma pessoa que estuda muito a ortodontia, a gente sabe sobre análise facial, sobre essa parte toda da necessidade de levar o paciente para um equilíbrio e uma harmonia facial após os procedimentos que a gente faz, que é da área de oral, que é da odontologia, né? Então a gente já constrói faces harmônicas desde que a gente atende o paciente. Eu, como ortodontista novo, então eu construo uma oclusão maravilhosa como a sua, se você não tem. Se você tem, eu deixo ela mais refinada. E quando a gente envolve a parte facial, a gente vê que algumas pessoas que têm displasias ou desequilíbrios entre os ossos necessitam de mais procedimentos, onde veio aí a minha vontade de ir para essa área quando apareceram os produtos. O primeiro, a toxina botulínica, que é o Botox. Como o ortodontista ele tem dificuldade da movimentação ortodôntica quando o músculo é muito forte, especialmente o músculo masseter e temporal, eles dificultam o movimento ortodôntico. O músculo muito forte, o seu realmente inclusive é forte, se eu precisar fazer um alinhamento, melhorar a dentição desse paciente, é dificultado. Então, quando veio aparecer o Botox, nós ficamos muito felizes, porque além dele tratar o bruxismo, o apertamento dentário, as distonias orofaciais, as paralisias faciais, ele também relaxa a musculatura mastigatória e o ortodontista e potencializa ou facilita o movimento do ortodontista. Então a gente levanta os olhos, abre os olhos quando isso apareceu. Isso aconteceu mais ou menos para nós, já acontecia antes, mas a gente teve acesso mais ou menos em 2008, alguns profissionais em 2006. Então, quando isso apareceu, a gente foi atrás da toxina botulínica. Depois, a gente já faz implantes faciais, implantes nas faces, especialmente eu que trabalho com ortodontia, e eu precisava do cirurgião bucomaxilofacial para casos mais complexos, para aqueles pacientes que têm a mandíbula prognata, protruída, ou eu, por exemplo, que tenho a maxila retruída, por isso que eu tenho uma olheira mais profunda, porque isso é morfológico, isso depende da face de cada um, que é herdada geneticamente, pai e mãe, né? Então, a gente precisava fazer esses acabamentos. Quando uma pessoa vem para o seu consultório, ela até começou o tratamento mais cedo, e ela tem essas alterações, a gente precisava de algo, no caso, para melhorar a maxila, para complementar o tratamento ortodôntico. Então o ácido hialurônico foi permitido para a odontologia. Mas na odontologia existiam outros implantes faciais. O ácido hialurônico é um implante facial líquido, né? O Elancel é um implante facial. Esses preenchedores são implantes faciais, entre aspas, a gente chama de líquidos, géis. Mas a odontologia já trabalha com implantes faciais sólidos. Sempre trabalhou com porex, com outros fosfatos, com outros implantes que melhoram a maxila, a mandíbula, né, de forma cirúrgica. E esses são minimamente invasivos, são mais tranquilos de serem colocados para quem se capacita para tal. É injetável, né, tem anestesia do lado de fora, não precisa de cirurgias complexas, mais acessível à população. Depois vieram os fios faciais, vieram os procedimentos, a bichectomia, que ajuda também a reduzir, dar um efeito blush, melhorar a morfologia facial mais triangular. E a gente foi se apossando
desses materiais que normalmente acontecem porque eles são acessíveis ao Brasil, né? Primeiro eles são foram produzidos em outros países de primeiro mundo, como toda outra área. E aí a gente foi se apossando e claro que isso me encantou, eu comecei a estudar bastante, fui pioneira também junto com outros profissionais nessa área, sou formadora de profissionais, pude fazer programas de cursos, tanto em toxina, preenchimento, depois a harmonização orofacial foi permitida para o cirurgião dentista em 2019, e é isso que eu venho fazendo com muita... Maestria. Pode ser, mas também com muito estímulo, com muita vontade de dar certo para ajudar os nossos pacientes. Eu quero discutir 2 assuntos. Primeiro, eu quero que tu me fale da Abrahoff como presidente. Fala um pouquinho o que é, como que ela engloba toda a área da odontologia. Fala um pouquinho dela para a gente conhecer. Sim. Depois a gente vai entrar no assunto, não tão muito polêmico, mas a cirurgia estética facial, que vocês estão buscando isso. Sim, uma outra área de ampliação da odontologia. Antes da gente falar sobre isso, aqui de praxe, eu quero te dar um presente, que é a nossa canequinha. O presente ele é dado antes porque ele tem um objetivo. Beber uma aguinha para hidratar a voz, sim, hidratar o corpo e responder tudo que eu preciso saber. Isso é ótimo, né? Né? Uma canequinha do nosso podcast, depois já vou sua. somar aqui o número de brigada. Agora me fala, Marília, me fala sobre a Abrahoff. Não conheço nada, sou leigo nisso, sou da fisioterapia. Fala um pouquinho para quem não conhece, pessoas como eu e até mesmo alguns dentistas que eu acredito que não saibam usufruir dessa como que eu posso falar? Desse setor da profissão. Do associativismo, que é importante, o que a gente fomenta, né, na Abrahoff. Então, a Abrahoff é a Associação Brasileira de Harmonização Orofacial, ela foi fundada em 2016, 2017, e exatamente porque a gente entende que para ter saúde integral, em todo o aspecto de bem-estar físico, mental e espiritual, social, a gente precisa dos outros profissionais de saúde, como você, dermatofuncional. Eu que sempre trabalhei com ortodontia, eu sempre precisei do cirurgião buco, do otorrino, do fisioterapeuta, porque a gente precisava para finalizar os nossos casos, do fonoaudiólogo, da TTM, claro. Então a gente sabe que nós somos profissionais que trabalhamos em conjunto, em interdisciplinaridade. Por conta disso, a Abrahoff e os fundadores, entendendo disso, os profissionais de saúde entendendo, essa associação, então, ela acolhe todos esses profissionais de saúde. Ela é uma associação fundada por cirurgiões dentistas, que inclusive no nosso estatuto, eles são cirurgiões dentistas, o presidente, eu agora como presidente e o vice-presidente, mas nós agregamos e acolhemos todos os outros, médicos, biomédicos, enfermeiros, estetas, os que fazem harmonização facial, no nosso caso só o cirurgião dentista que faz orofacial, mas eles são bem-vindos e muito acolhidos por nós para que a gente fomente a parte científica, para que a gente leve à nossa sociedade profissionais de acordo com as evidências científicas, com a ciência, né, embasado nisso, e também para que o trabalho seja valorizado, para que a gente possa conversar com os conselhos e que ele tenha melhores condições de trabalho dentro das regulamentações de cada um, para que também ele saiba gestar, para que ele tenha lucratividade, para melhorar as condições de trabalho de todos nós, que é o nosso objetivo como profissional. E aí eu participei da fundação da Abrahoff, antes de ser presidente, era conselheira científica, fui convidada na época. Depois, como eu gosto muito assim, eu entendo bem essa formação, o objetivo da Abrahoff, então eu fui convidada para ser tesoureira, participar da chapa tesoureira, depois são 2 anos para cada gestão. Eu passei a vice-presidente e agora, em final do ano, outubro, eu me elegi presidente para essa gestão 2025-2026. Te respondi? Sucesso, total. Agora eu quero entrar no tema da cirurgia estética facial. É um novo campo de atuação da odontologia.
né? Sim. Fala um pouquinho para mim desses projetos. Então, a odontologia, ela tem algumas especialidades. Você se forma cirurgião dentista. Quando eu me formei eram 4 anos, mas foi em 1984 até 88. E nós temos as outras especialidades. Após uma graduação, você faz uma pós-graduação. Tudo que vem após uma graduação é uma pós-graduação. Ela pode ser de 2 dias, ela pode ser de imersão, ela pode ser de capacitação, ela pode ser de habilitação, ela pode ser uma atualização de 8 meses, ela pode ser, né, são programas de pós-graduação. Inclusive, habilitações, nós temos na área de laser terapia, nós temos de ozonioterapia na odontologia, nós temos de agregados leucoplaquetários autólogos, que é o IPRF, PRP, são habilitações. Nós temos de acupuntura. Então, existem algumas habilitações na odontologia que você não precisa. É uma pós-graduação menor, com algum número de horas. Sim. 60, 120, mas com a mesma 180. técnica, Mas são habilitações, não são consideradas especializações. E nós temos as especializações básicas da odontologia: periodontia, implantodontia, ortodontia, mas aí eu preciso de um número de horas, né, dentro de uma universidade ou de um instituto, com um número de horas, um programa, uma grade. Aí nós temos o TCC, nas especializações nós temos ou o TCC ou então artigos científicos que hoje já são validados, né? Por exemplo, na minha área de ortodontia foram 1.200 horas. Normalmente, na minha época, foram 30 meses, 36 na USP, mas hoje algumas são de 24 meses, depende se são 3 dias por semana. Então, existe uma grade curricular que você precisa de disciplinas de domínio conexo, obrigatórias, aquela coisa que você sabe bem. Então, nós temos a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que trabalha com trauma, a parte específica mesmo de cirurgias maiores, que trabalham em nível hospitalar, e a harmonização orofacial, que foi promulgada em 2019, nós somos capacitados a partir de 2019 a ser chamados de especialistas, então esses programas aconteceram. E as cirurgias estéticas também uma necessidade da odontologia de continuar harmonizando o paciente, já que nós trabalhamos com tecidos duros e com tecidos moles. Mas ela está normalmente envolvida, os cirurgiões bucomaxilofaciais já fazem algumas partes de refinamento de tecidos moles, é claro. E agora nós estamos trabalhando com o Conselho, a Abrahoff foi convidada, juntamente com outras entidades como a SBTI. Ontem eu estava no congresso da SBTI, estamos tendo conversas e reuniões com o presidente do Conselho Federal, com o presidente do Colégio de Traumatologia e Bucomaxilofacial e com essa outra sociedade, que é a SBTI, que é uma sociedade também que trabalha com harmonização orofacial, e nós da Abrahoff, que também temos esse objetivo, para que a gente trabalhe nessa elaboração da construção de uma habilitação ou de uma especialização em harmonização orofacial, que não é o que está sendo falado na mídia sobre cirurgias plásticas. Não tem a ver. Esses dias a gente ouviu aí, então você sabe que a mídia, Instagram, e o zoom, e as pessoas pegam só um pedacinho do assunto e eles começam a falar isso aí. Nós temos profissionais que são contra, né, a própria outras entidades, né, porque nós temos as cirurgias plásticas da medicina, nós temos a dermatologia também, que trabalha com a parte de pele, aliás, de doenças de pele, mas quando você vai se formar para a parte facial, e nós estudamos desde quando a gente entra na graduação em odontologia, que eu entrei em 1984, a gente já trabalha com anatomia geral, da ponta do pé à ponta da cabeça, e depois a gente trabalha especificamente com a cabeça e pescoço, que vem para a nossa bandeja, para a gente estudar, e a gente estuda todos esses aspectos de musculatura, de inervação, de todos os tecidos faciais, individualmente, cada área,
como a própria medicina e essas áreas básicas. Depois a gente especializa, né? Depois que acaba esse tempo, musculatura, tudo isso, mas só da área nossa que é cabeça e pescoço. E depois, é claro, que a gente especializa. Então, o que parece que alguém vai se formar em odontologia, que eram 4 anos, agora a maioria das instituições são 5 anos. Porque as coisas se melhoram, se desenvolvem. A gente vai... São a partir do momento que a formação do curso, né? A partir do momento que as coisas acontecem, vão vindo coisas no mercado, como a própria harmonização orofacial. A gente começou com alguns procedimentos. Antes eram toxina, preenchedores, fios faciais. Depois inseriu ali na própria resolução de 2019, estava inserido alguns procedimentos cirúrgicos, porque o cirurgião dentista, ele não chama-se, não é o nome, não é dentista, nem odontologista. A formação chama-se cirurgião dentista. É uma situação, inclusive, que tem que ser melhorada, essa nomínia, sabe? Porque as pessoas acham que nós não somos cirurgiões. E como a odontologia, se você pegar, você que é dessa área e falou para mim que é professor universitário, sabe que odontos, dente, logia, estudo do dente, parece que nós estamos estudando apenas o dente. Não, nós estudamos a cabeça, o pescoço, e o dente também está envolvido num ser humano, ele não vem sozinho. E até para você fazer qualquer procedimento dentário, você precisa conhecer sistêmico, por isso que nós somos prescritores, cirurgiões prescritores. Inclusive, nós somos, e a odontologia é uma entidade, uma autarquia em separado da medicina. Nós não estamos sob o ato médico. A medicina é uma autarquia, o CRM, e o CRO é uma outra autarquia. Nós não estamos sob o ato médico, por isso que nós ganhamos todas as situações que ocorreram, para que a gente pudesse elevar essa área e ela ser melhorada, como a própria harmonização, e nós ganhamos todos esses processos porque nós somos capacitados a isso. Agora, capacitados para que a gente faça formações. É claro que eu não posso, e não é característico do conselho, ele trazer um profissional que acabou de formar de 5 anos e ir direto para cirurgias, fazer cirurgia de blefaroplastia. Isso não existe. Existe um processo de curva de aprendizado, de formação, de resolução, de conceitos jurídicos que a gente tem que se ater. Além disso, nós temos que preservar, é claro, a segurança do paciente em primeira instância. Inclusive, quando a gente se forma cirurgião dentista, nós temos que ir até fazer um juramento. A gente faz, inclusive, o juramento para que a gente tenha, as nossas mãos sejam abençoadas por Deus, para que a gente faça trabalhos que sejam saudáveis, que a gente leve o paciente à saúde e não à doença, à prevenção e não ao problema. Então isso aí, e o conselho rege isso. E é por isso que nós estamos trabalhando para isso, para que isso aconteça de uma forma séria, respeitosa, valorizada, dentro de processos que estão corretos, em busca da saúde integral para o nosso paciente. Eu falo muito, você me desculpa, mas não, o nosso papo está ótimo, o nosso podcast é para a gente esclarecer sobre muitas dúvidas. Acho que ficou claro sobre os nossos pontos. Eu queria lhe agradecer, eu sempre finalizo aqui, trocando energia com o meu entrevistado. Mas deixa eu falar um pouquinho da estética aí, da parceria. Fala um pouquinho do Hoff. Por que eu estou aqui? Um resuminho sobre o Hoff Exhibition, que esse ano está na 2ª edição. Sim. E a Abrahoff tá dentro, né? Sim, então. A Fátima Facuri me convidou para o Estética In, que é um evento maravilhoso. Estou, assim, muito feliz de estar aqui hoje. Fiquei emocionada até de ver tanta gente, profissionais conceituadíssimos com palestras maravilhosas, inclusive sobre saúde integral. E estou vendo aqui uma feira sensacional com patrocinadores, né, que estão nos nossos eventos, e aqui mais ainda, um público maravilhoso. E a Abrahoff está parceira desse evento exatamente porque a gente trabalha em multidisciplinaridade. E aí, como ela terá o Hoff Exhibition específico da Hoff, também nós estaremos parceiros. Eu quero convidar todos a se associarem à Abrahoff. E aí a data do evento? É outubro, né? 11 e 12, né? Me parece. Aqui, que 11... o Hoff Exhibition, e ela vai estar junto com a Abrahoff. E todo o comitê científico da Abrahoff, para que a gente traga
ciência para todas as pessoas que estarão com a gente, se Deus quiser. Agora sim, mãos dadas. Obrigado, viu, pela sua participação aqui, pelas explicações. Eu que agradeço. Obrigado. Sucesso mais e mais. Espero que a gente se veja no Com Rock certeza. Exhibition. Parabéns também pelo seu podcast, pelas suas revistas. Obrigado. Prazer. Tchau, tchau, gente.